E ainda falando sobre um assunto internacional, claro, o destaque do fim de semana, depois de ataques de brasileiros, 1.200 venezuelanos, pelo menos, deixaram o país. Foi um comunicado feito pelo Exército. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o secretário do Gabinete Institucional do Governo de Roraima, Marcelo Lopes. Secretário, bom dia. Bom dia, Tiago. Secretário, nessa segunda-feira, qual é a situação de momento por aí e o que é possível fazer para evitar esse caos? Porque os venezuelanos vivem uma situação lamentável aí em Roraima e agora com esse ataque de brasileiros. Na realidade, o assalto ao comércio e a agressão grave que foi feita ao proprietário, ao comerciante, ocorreu na madrugada de sexta para sábado. O mesmo está internado ainda no Hospital Geral de Roraima, na capital. O município vizinho de Pacaraima está instável. Com relação ao município de Pacaraima, a Polícia Militar de Roraima, com as demais forças de segurança, Secretaria de Segurança Pública, através do Serviço de Inteligência, Polícia Civil, tiveram um comando da governadora Sueli Campos para dobrar o seu efetivo, ou seja, para imediatamente minimizar as questões locais e pontuais desse incidente. E hoje já está normalizada a situação, inclusive com a fronteira aberta e continuando o mesmo fluxo migratório de cerca que a gente acredita que vai terminar o dia de mais 800 venezuelanos entrando no Brasil. Ô secretário, bom dia, Marco Antônio Villa, secretário. Uma primeira questão para o senhor, foi apurado o assalto, já sabe o que aconteceu? É um assalto, né, um comércio local, talvez tivesse ocorrido com um popular ou com um venezuelano, não tivesse tido essa mesma repercussão. Como ocorreu, é importante que o Brasil entenda, Pacaraima é um município que vive na sua sede cerca de 5 mil habitantes. É um município pequeno, apesar de ser de fronteira. Sim. E o comércio vítima do assalto é um comerciante antigo, uma pessoa querida do município desse tamanho, todo mundo se conhece, e aí ao tentar impedir o assalto, ele foi agredido de forma grave na cabeça e fez com que essa comoção toda, essa revolta da população local. E aí, em protesto, derrubaram a cobertura onde ficavam abrigados alguns venezuelanos. Esses entulhos foram colocados no final da BR-174, a cerca de 500 metros da fronteira, para que impedisse simbolicamente a entrada de mais venezuelanos. Imediatamente, o Exército fez uma barreira, um atalho na sede do município para que os venezuelanos que se sentissem ameaçados no conflito pudessem atravessar a fronteira de volta para a Venezuela. Sim. Fora esse caso do assalto e da agressão, não houve mais confronto, não houve mais embate entre venezuelanos e brasileiros. O que houve foi o protesto de uma forma mais enérgica. E é importante que as pessoas entendam, a população flutuante desse município hoje chega perto de 10 mil habitantes. Um município que tem uma população permanente de 5 mil, possui uma população de cerca de 10 mil habitantes entrando e saindo do município, vivem uma condição complexa. Perfeito. Secretário, eu sei que a tensão é permanente, pelo próprio exemplo que o senhor deu agora, né? Se a população fixa é de cerca de 5 mil, tem uma população de 10 mil nessa situação de tensão, evidentemente que qualquer probleminha, sem justificar absolutamente nada, ocorre incidentes como esse. Mas o que o governo do seu estado está fazendo para enfrentar essa questão? Ponto 2. O governo federal tem dado a colaboração necessária? Ponto 3. Milhares entraram, o senhor disse que entra por dia cerca de 700, 800 venezuelanos, né? Quantos aqui de Roraima foram para outros estados, assim, por iniciativa do governo federal? Cerca de 800. Sim. Esse ano foram interiorizados pelo Brasil. Que responde a um dia de entrada de venezuelanos aí, né? Somente, né? Em média. Corresponde a um dia de entrada de venezuelanos, exatamente isso. Bom, vamos lá. O governo do estado tem intensificado os serviços onde os venezuelanos mais buscam amparo, que é nos serviços sociais e no serviço de saúde, né? As pessoas acometidas por problemas de saúde, as mulheres grávidas,
tem buscado a saída da Venezuela e uma alternativa de vida aqui no Brasil. Então, o governo do estado tem intensificado esses serviços, a ampliação do número de atendimento é algo que já chega a quase 100% do período normal. O Brasil precisa entender de forma diferente a crise migratória venezuelana, né? É um país de 25 milhões de habitantes que passa por uma crise social sem precedente. E o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes que, quando a gente diz que recebe cerca de 100 mil venezuelanos, parece que o problema é menor. Porém, esse Brasil se chama Roraima. Primeiro porque Roraima não faz fronteira seca com o resto do Brasil. Só sai de Roraima através do espaço aéreo, ou seja, de avião, ou rodo fluvial, chegando por estrada até Manaus e depois de embarcação. Então é muito complexo sair de Roraima numa quantidade dessas de pessoas. Boa Vista, que é a nossa capital, temos cerca de 315 mil habitantes. E nós temos hoje 1/3 dessa população aumentada com o processo migratório. Então se imagine que em São Paulo aumente em cerca de 2 anos 8 milhões de habitantes. Então é mais ou menos esse o tamanho do problema que nós estamos passando aqui em Roraima. Secretário, bom dia. Hoje tem uma reportagem no jornal O Globo em que o governo federal acusa o governo do estado de inflar a crise para tentar desgastar o governo pelo fato da governadora ser adversária do presidente Michel Temer. Esse pano de fundo político, como é que está isso? Tem alguma coordenação entre o governo estadual e o federal ou essa disputa política realmente está dificultando a resolução do problema? É mais uma desculpa do governo federal. A questão político-partidária, ela é natural no país todo. A governadora Sueli Campos tem lidado com essa questão de forma muito responsável, com uma visão de Estado e não de governo. Essa crise é uma questão grave que a gente precisa tratar e ela ocorre efetivamente nos últimos 2 anos. E qual é a justificativa que o governo do presidente Temer daria para o ano passado? Tudo isso que nós estamos passando agora, a gente já passava no ano passado, a governadora Sueli já cobrava as medidas e nada era feito. A governadora Sueli, para que não ficasse na esfera administrativa e que houvesse desculpas como essa que foi dada através de nota do Palácio do Planalto ao Globo, ela ingressou inclusive com ação no Supremo Tribunal Federal para que fosse garantido todas as demandas que o governo do estado precisa que o governo federal atue. Até porque a crise migratória, a questão bilateral entre os dois países é de competência e responsabilidade exclusiva do governo federal e que não vem sendo feita a contento. Secretário Marcelo Lopes, do Gabinete Institucional do Governo de Roraima, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho. Eu que agradeço.